Vamos ao Salmo de número 71, um salmo que não tem um autor definido, mas muitos colocam como o salmista, o salmo sendo de Davi durante a velhice. Lá é um salmo de oração, de confiança, é um salmo que, que traz, né, essa questão da tradição judaica aí, mas porque ele tem umas nuances bem parecidas com os salmos de Davi, apesar de não ser intitulado dele, mas mostra a fidelidade de Deus durante toda a vida, então, da juventude à velhice. É bem provável que traga isso em mente. O Salmo 71 é um salmo que descrito, né, por alguém que foi cercado por inimigos durante a sua vida, perseguido injustamente, e aí na idade avançada é alguém que teve muitas experiências com Deus. Diferente dos salmos da juventude de Davi e de outros que aparecem mais jovens, nesse salmo é uma perspectiva de alguém que já viveu tudo que poderia ter vivido na sua vida, mas reconhece que durante toda essa caminhada Deus nunca abandonou. E essa nova fase da vida que o salmista está enfrentando, a fraqueza física, aí ele mostra o desprezo dos adversários, como se a velhice fosse um fardo e uma doença. Mas o salmista traz essa esperança em Deus. Então, o salmo ele é dividido a confiança do Senhor, verso de 1 ao 4, a esperança em Deus desde o seu nascimento, verso 5 ao 8, a oração da velhice, do 9 ao 13, e a esperança renovada do salmista, 14 a 18, o louvor pela justiça de Deus, 19 a 21, e a adoração final. Envelhecer é algo bom na nossa vida, principalmente quando nós estamos caminhando com o Senhor Jesus. Então há um movimento de súplica para louvor e adoração, tipo dos salmos aí. Então vamos lá. O verso 1 ao 3, Deus é o meu refúgio aí. Em ti, Senhor, me refugio. Ele usa aí Adonai. Então traz essa presença da paternidade de Deus, né? Becá Adonai, em ti, Senhor, me refugio. Ele traz essa palavra aí e de se esconder, né? Sachad, se esconder, estar guardado, coberto, abraçado. Não seja eu jamais envergonhado. O salmista, ele fala que o refúgio dele é o Senhor, ele busca proteção em Deus, ele busca se esconder em Deus, mas traz essa proteção para que o inimigo não alcance. Semelhante a uma ave protegida pela sua mãe, assim quando Jesus entra em Jerusalém, e ele fala: Jerusalém, Jerusalém queria ser como uma galinha que junta os pintinhos, né, abraça para proteger. O Salmo 91:4, o Salmo 57:1 e o livro de Ruth 2:12 traz esse mesmo pensamento, essa mesma palavra aí, né? Deus não só apenas protege a nossa vida, mas ele se torna o nosso abrigo. Verso 2 diz: Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. E novamente, o salmista, ele clama pela justiça de Deus, algo que ele estava vivendo que não era agradável, e pede o resgate de Deus, a compra de Deus. O resgate é isso. Não só alguém que está se afogando e você vai resgatar ela, mas alguém que tem uma dívida incalculável e você resgata essa dívida da pessoa. E aí o salmista ele coloca para Deus inclinar os ouvidos e aí o Sozo, o salva, o Yeshua, a salvação que vem do Senhor. Já no verso 3, o salmista, sê tu para mim uma rocha habitável.
em que sempre me acolhe. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Em Israel era muito comum as cavernas e as pessoas se refugiarem na caverna. Era um lugar rochoso, um semiárido. Davi viveu muitos anos em caverna. Então, o salmista aqui, ele tinha essa relação da rocha, da um lugar que você pode habitar, um lugar de proteção, ou seja, tem uma entrada e ele sabia quem estava entrando sobre a casa dele, um, assim como a águia se aloja no meio do penhasco. Era uma fortaleza natural que muitos utilizavam. Se o salmo foi realmente escrito por Davi, ele tinha muita autoridade para falar sobre isso. É, a rocha que aparece quando Moisés fala com a rocha, ou bate na rocha também, essa é a questão de a rocha é algo imutável, não pode ser mudado. Deuteronômio capítulo 32 vai falar sobre isso, né? É, não tem como não falar de rochedo sobre Israel. Então, não só uma pessoa, mas até Davi, no começo, tinha mais de 400 homens andando com ele, ele se escondia em cavernas. Então, havia cavernas ali que era realmente uma comunidade inteira vivendo sobre ela. E isso era natural na vida daqueles que viviam em torno ali de Davi, ou, no caso aqui, o salmista que conhecia, assim como foi Elias na caverna de Adulão. O verso 4 diz: Livra-me, Deus meu, livra-me, Deus meu, das mãos dos ímpios, das garras do homem justo e cruel. Então, novamente, Davi, o salmista, se vê aí nessa luta, porque às vezes a gente acha que o tempo vai ajudar um pouco, mas as lutas estão aí para todo mundo, inclusive para um homem que era muito amado de Deus. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Eu sei que às vezes é difícil a gente ter bom ânimo em meio às lutas, mas Jesus venceu. É confiar, não se deixar desviar do caminho do Senhor, é esperar, respirar, descansar. O verso 5 ele diz: Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. E o salmista afirma algo extraordinário aqui. A esperança, o tikvah, a esperança de Davi ou do salmista, ele estava em Deus. Né? O tikvah aí, a expectativa, essa esperança, é como se fosse uma corda que alguém lança quando você está no buraco. A ideia é exatamente isso. Você está no buraco, alguém joga uma corda para você e ele te puxa aí, né? A ideia de esperança surge de aí, de algo que liga a pessoa ao futuro dela, ao escape dela. Essa mesma palavra aparece lá em Josué 2:18, quando Raabe prende o cordão de escarlate, quando o pessoal estava descendo os espias no muro de Jericó, o cavate, essa ideia de cordão está preso. Eles estavam presos, descendo pela corda. Então, quando o salmista coloca aí no verso 5, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Então, o salmista, ele, durante a jornada da vida dele, ele sempre viu Deus agindo na vida dele. O verso 6, aí ele continua: Em ti tenho apoiado desde o meu nascimento do ventre materno, tu me tiraste. O salmista traz a ideia aí desde o útero da mãe, assim como Jeremias 1:5, Salmo 139, Isaías 46, o verso 3 ao 4. Depois você pode ler esse texto, traz essa ideia de reconhecer que Deus já cuida de nós desde o nosso nascimento. Você não foi feito por acaso, ainda que o mundo diga,
Nós fomos feitos por Deus. Deus nos gerou antes da fundação do mundo, como diz Efésios, para o louvor e glória dele. Então nós fomos gerados, nós fomos trabalhados por Deus para um propósito, a adoração a Deus. Na cultura hebraica, é, a vida inteira era um dom contínuo de Deus. Estar vivo já era um dom contínuo de Deus, porque na época o sobreviver era algo na antiguidade, desde a época de Jesus, você vê até os impérios, até o fim do Império Romano, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. Hoje nós temos desde a Revolução Industrial, a mudança, a questão dos remédios, tudo. Mas antes sobreviver era algo muito importante, porque as pessoas não viviam, elas sobreviviam. Tudo era escasso, tudo era faltoso. Então, uma pessoa que chegasse na velhice, para a gente ter uma ideia, a idade média do brasileiro na década de 60 era 40 anos. Nós estamos falando da década de 60, nem é muito tempo. Hoje as pessoas vivem mais de 80 anos. A média do Brasil é de 70 anos para homens e 72 para as mulheres. Então, assim, parece pouco, mas é muito, né? É a média. Então, hoje a gente vê que, mas na época, envelhecer era algo fora do comum. Então, não havia essa separação do cuidado físico com o cuidado espiritual. A pessoa andava junto com isso. E hoje deve ser isso na nossa vida. E aí ele diz, né, tu és o motivo para os meus louvores constantes. Essa é a ideia de, nossa, eu estou vivo, Deus é tão bom comigo, mais um dia, mais um dia, mais um dia. E envelhecer se tornava algo prazeroso. Parece que alguns hoje parece que envelhecer é algo ruim, mas não é. A gente aprende que tem estações e a nossa estação é essa. Passar dos 10, dos 20, dos 30, dos 40, dos 50 e assim por diante. O verso 7 diz: Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Ou seja, alguém que estava destinado a falecer a qualquer momento. Então já havia toda uma trama para a gente vê isso no caso de Davi, né? Havia toda uma trama ali na morte de Davi para colocar Adonias no lugar, sendo que a promessa era para Salomão. E muitos apoiaram Adonias. Então havia essa intriga no palácio do rei era, infelizmente, algo muito ruim. O verso 8: Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. A adoração é algo tão especial, o louvor é algo especial. Entrar em casa, colocar um louvor, ministrar a presença de Deus, traz uma calmaria, traz uma mudança de atmosfera, é isso que nos cabe. Chegar num lugar feliz, trazendo a presença de Deus. O verso 9 ele traz essa oração da velhice. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltar as forças, não me desampare. Esse é uma parte muito importante na nossa vida, porque o que nos espera na velhice, infelizmente, é a morte. Então, Davi entendia isso, ou o salmista aqui entendia isso. Talvez é o ponto alto do salmo, né? Ele traz aí, é como se falasse, né? Não me lances fora do tempo da velhice. Então, o salmista, ele coloca isso, né? Não me lança fora, não me rejeite, né? O sikaná, que é velhice ou idade avançada, velhice, ela traz essa forma ambivalente, vamos dizer assim.
É uma honra da sabedoria, Provérbios 16, 31, mas também traz essa questão da limitação. O salmista teme que, por ele ser idoso, as pessoas iam abandonar, deixar ele de lado. Então, o ser idoso, às vezes, é muito fustigante, porque você não consegue fazer o que deseja fazer, o cérebro está funcionando, o corpo não obedece tanto. Então, o salmista ele coloca aqui e a ideia de, ó, tá me faltando força, me falta capacidade. Traz essa questão da fragilidade humana diante do tempo aí, que o tempo tem absorvido. No Oriente era comum, principalmente os reis idosos, eram substituídos ou mortos. Ah, não dá mais conta? O pessoal matava mesmo, já colocava um sucessor, porque se não tivesse um rei vigoroso, o inimigo podia atacar e não tinha ninguém para comandar. Então ele já elegia um rei, já colocava. O Brasil teve muito disso, né? Dom Pedro II foi coroado com 16 anos. Então teve toda uma trama aí no Brasil para coroar o rei na menor idade. Então, essa questão do salmista aqui é essa vulnerabilidade. Então, ele chega no verso 10, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos. Ou seja, o que que nós vamos fazer com o rei? Vamos matar? Vamos deixar? Como é que é? Deus o desamparou, perseguiu e o prendeu, pois não há quem o livre. Gente, parecia uma maldição envelhecer, né? Era um negócio assim, ó, Deus desamparou. Gente, o rapaz estava velhinho, né? É, não é que Deus desamparou, essa é a nossa jornada, a nossa caminhada. Entender isso é muito importante. Entender as nossas limitações, buscar viver de uma maneira mais saudável, né? E aposentar tem que ser algo em que a nossa mente busque novos horizontes. Mas isso nem sempre é possível. É fácil a gente falar, não dá para todo mundo, infelizmente, aposentar. Ah, agora eu não vou trabalhar, vou fazer isso. Tem muito subemprego no Brasil e no mundo. As pessoas, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a uma vida tranquila, como a aposentadoria. Quando muito, ela conquista um imóvel, uma casa, e aí? Não é fácil. Mas ele tinha essa ideia aí, né, de buscar aí. Mesmo quando todo mundo ia contra o salmista, ele entendia da presença de Deus. O verso 12 diz: Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa a socorrer, me ajudar. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e vexame. Então, o salmista não só ele fala lá de vexame, os que procuram mal contra mim. Então, o salmista ele traz essa ideia de Deus intervir, intervir aí e mudar essa situação. O verso 14, aí ele traz essa esperança, ele muda o tom. Quanto a mim, diz ele, né? Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Essa questão de esperar é o mesmo sentido de confiar que vai dar certo. Você só pode esperar, confiar em alguém, né, se você tiver certeza que ele vai fazer algo diferente. Permanecer aguardando. A esperança bíblica ela não é passiva, ela está baseada na fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus é imutável, não pode ser mudada. O verso 15 diz: A minha boca relatará
a tua justiça e de contínuo feitos a tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, não importa se eu vou viver mais um dia, ou mais um mês, ou mais um ano, a, a minha boca vai relatar, testemunhar tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. E isso é muito legal, porque relembrar os feitos de Deus na nossa vida, tipo um Deuteronômio mesmo, trazer de volta aquilo que Deus já fez. Isso é tão bom, porque nos faz, nossa, Deus sempre cuidou de mim. O verso 16, ele diz assim: sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Então, a força do Senhor, o testemunho, renova as nossas forças aí. Traz essa esperança. Olha, nada passou sem a intervenção de Deus na minha vida. O verso 18, o salmista ele traz aí, ele fala: Não te desampare, não me desampares, pois, ó Deus, a minha velhice é as cãs, ou seja, os cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. E legal o salmista, porque ele chega aqui e não só a ideia de envelhecer, mas que o envelhecimento, o cabelo branco, a idade avançada, traz essa autoridade. É um sinal de dignidade, de experiência, não de inutilidade. Fala, olha, você é um discipulador. Você vai reparar que Josué, Jacó, Moisés, Abraão, Isaac, todos esses líderes, Salomão, Davi, eles começam o ministério com uma certa idade. Então, essa idade avançada, eles foram discípulos de outras pessoas. Então, você nunca pode começar em nada, precisa sempre de um mentor. Nós sempre precisamos de alguém que nos oriente, que nos ajude, alguém que realmente você possa confiar, que vai te ajudar e não vai nos julgar. E vai realmente nos ensinar. Não digo que é fácil encontrar uma pessoa assim, mas ora o Senhor, alguém que realmente possa te ajudar, que você realmente confie, que possa te ajudar, de verdade. E aí, Levítico 19:32, ele vai falar sobre levanta-te diante das cãs, ou seja, respeitar os idosos. Levítico fala muito sobre isso aí, e é bem legal. O verso 19, ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus, grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? E aí, novamente, o salmista traz a ideia da justiça e a retidão de Deus. É, 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 é algo muito amplo. A fidelidade de Deus, ela está aí sempre para cumprir a sua aliança. Deus nunca faltou com a sua promessa. Então, quando o salmista exalta a justiça e a divindade de Deus, ele reconhece que Deus age de forma correta na sua vida e permanece fiel às suas promessas aí. Não falta diante das promessas dele. O verso 20: Tu me que tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás do abismo da terra. Ou seja, novamente o salmista coloca essa realidade nossa aí. A gente passa por angústia, males, mas Deus tem restaurado. Ainda que a gente não veja no primeiro momento, mas a verdade é essa: Deus tem restaurado. O verso 21: aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Então o salmista traz essa ideia do conforto de Deus, como se alguém afofa a cama para que você possa dormir. E aí ele traz esse louvor final, verso 22. Eu também louvo com a lira,
Celebra a tua verdade, ó meu Deus, cantar-te-ei salmos na harpa, o Santo de Israel. O salmista vai terminando aí com instrumentos de corda, aí, a harpa, a lira, era um instrumento usado no templo durante a celebração. E ele diz lá, né, os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, e também exultará a minha alma, que me remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra mim. O salmista, ele traz essa ideia de que toda uma vida foi voltada diante da adoração de Deus. Essa terceira idade aí, esse salmo é o único salmo que é dedicado especialmente nas lutas da velhice aí. Por isso se tornou uma oração mais utilizada dos idosos ali ao longo da história, principalmente entre os judeus aí. Ele traz essa ideia de Deus, e é bem legal porque o Salmo traz essa ideia de Deus sendo rocha, refúgio, esperança e o Salvador, o Moshiach, o Salvador. É, Deus tem nos ensinado a envelhecer, é um ensino, é um treinamento, é uma disciplina, e isso serve para ministrar nas futuras gerações. No Novo Testamento, a gente vai ter esses textos, né, em 2 Timóteo capítulo 4, 17 e 18, depois você lê Hebreus 13, 5, Lucas 2, 25 a 38 e 2 Coríntios 4, 16. Então, o que a gente aprende hoje? Que Deus acompanha toda a nossa vida, o cuidado divino começa desde o nosso nascimento e permanece até a nossa velhice. A nossa experiência de vida fortalece a nossa fé. Então, olhar para o passado e ver a mão de Deus, os testemunhos, e por isso que é importante anotar aquilo que Deus faz na nossa vida, nos ajuda a confiar nesses momentos mais difíceis. E entender que a velhice possui um propósito aí. A expectativa bíblica aí no envelhecer é uma oportunidade de transmitir essa sabedoria, os nossos acertos, as nossas falhas e a nossa fidelidade de Deus para as novas gerações. Então, entender que a fraqueza humana é, destaca a força de Deus, não o contrário. Se tornar vulnerável é mostrar que até na velhice a gente depende unicamente, exclusivamente de Deus, porque Ele continua sendo a nossa rocha inabalável. E o louvor deve crescer conforme nós envelhecemos na nossa vida aí, conforme a idade, nós devemos louvar mais e mais e mais o Senhor. O Salmo 71 é a expressão aí desde o ventre, lembra essa missão do servo do Senhor em Isaías 49, 1. Uma confiança inabalável em Deus, mesmo diante da oposição, encontra o seu cumprimento perfeito em Jesus. Desde o nascimento de Cristo havia uma promessa sobre Jesus aí. Que Deus possa hoje, independente da nossa idade, independente daquele que nós estamos vivendo, saber que Deus tem cuidado de nós. Hoje faz um exercício, olhe os momentos difíceis da sua vida e vê quantos livramentos Deus fez, anota e você vai ver quanto Deus já fez, como o hino canta, né? Conta quantas há de ser e há de ver somente quanto Deus já fez, né? Um hino antigo, quantas bênçãos aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, porque inúmeras são as suas bênçãos sobre nossas vidas. Ainda que a gente não perceba, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem guardado as nossas vidas, nos preservado, nos protegido e nos abençoado. Que nesse dia cada um dos teus filhos possa sentir o amor do Pai, o abraço de Jesus. E esse abraço possa nos, ó Deus, fortalecer para testemunhar para outras pessoas tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Mesmo em meio a tantas lutas, o Senhor se mostrou
poderoso em nós. Louvado seja o teu nome nesse dia. Abençoe cada um que nos ouve, que eles possam ser curados, libertos, restaurados nesse dia, no nome de Jesus. E que hoje o Senhor se agrade em nós, que as pessoas vejam Jesus em nós. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado de inverno. Sempre é uma honra e um privilégio estarmos juntos.